E a gente ficou, aquilo foi uma coisa, porque assim, eu já gostava de histórias de terror, mas aí você começa a mergulhar nas lendas de Recife, de Pernambuco, né? Começa a ver que as ruas que você frequenta, que você mora, que você anda, inclusive, eu morava numa rua que está no livro de Gilberto Freire, que é a Avenida Malaquias, que, com o título de Uma Rua Inteira Mal Assombrada. E eu morava nessa rua. Então, assim, e tinha histórias realmente, assim, do Papa. Tinha uma suspeita que tinha um morador de uma casa que era o Papa Figo, que era de uma família que é associada até hoje ao Papa Figo. A rua toda, como você falou, né? O Gilberto Freire relatou isso no livro, a rua toda mal assombrada. Ela tinha umas histórias de que, por exemplo, quando na época dos acendedores, né? Os acendedores de poste, né? Que não tinha poste antigamente, né? Existiam funcionários que iam lá acender É. a- nesse Não tinha período aí. iluminação, não tinha luz elétrica, né? Era com lampião, Isso, com a gás. Lampião a gás. isso. E Exato. aí tinha uma profissão, para quem não sabe, que eram os acendedores, né? Pessoas que Exatamente. iam lá para acender quando anoitecia e tal. Uhum. Nesse período acontecia algumas coisas macabras lá, na Avenida Malaquias, né? Inclusive eles escutavam sussurros e tal, algumas assombrações não queriam ficar no escuro, né? Tinha uma história dessa. Exatamente. Pronto, você chegou a ver alguma coisa lá? Não, veja, Marisson, eu cheguei a ver. Tá, eu vou contar uma história que aconteceu com a minha família, na minha casa. Porque eu morava numa casa, que hoje é um prédio, inclusive. Mas assim, quando eu cheguei para morar nessa rua, nessa avenida, que é pequena ela, né? É ali perto do Colégio das Damas, ali nas Graças, Aflitos, aquela região ali. E quando eu fui morar lá, ainda era uma rua tranquila. Hoje o trânsito é terrível, né? Então, assim, hoje é super movimentada. Mas quando eu cheguei nos anos 70 para morar lá, era uma rua muito tranquila, ainda muito calma, em alguns horários. E eu me lembro, eu era muito novo, não sabia nem que era Gilberto Freire na época, né? Então, assim, nem sabia do livro, não sabia de nada disso, né? Mas eu me lembro, sim, das pessoas falando que andavam na calçada e ouviam sussurros. Eu lembro dessa história dos sussurros, né? Não sei exatamente quem falava isso, mas eu lembro alguém falando, olha, você quando anda ali, cuidado ali quando andar, tal, não sei se foi minha, eu tenho irmãs mais velhas, um pouco, são alguns anos mais velhas, então não sei se elas falavam, alguém falou que dava para ouvir sussurros. E aconteceu o caso, minha mãe, que é engraçado porque até eu uso um pouco essa história no meu livro Quebranto, num conto, que o Quebranto, inclusive, são 13 contos de histórias de fantasmas, de assombrações, de lendas, tá? É, e minha mãe tinha uma amiga que ela era médium. Ela tinha, né? E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Ela um dia visitou lá em casa e disse: olha, tem alguma coisa estranha aqui na casa. Tem alguma coisa errada aqui. E a mamãe disse: como assim e tal? Eu falei: não, vamos fazer propôs fazer chamar de uma sessão, não sei exatamente se pode chamar de sessão, mas propôs o seguinte: a gente se reuniu no quintal da casa, a casa tem um quintal grande, e era minha mãe, minhas irmãs, ela, e eu era o menorzinho, né, o caçula, e ela disse: vamos rezar que eu vou ter algum tipo de aviso do problema que está acontecendo aqui. E aí, quando todo mundo em silêncio, de mãos dadas, rezando, e uma voz sussurrando. E minha mãe disse: André, é para rezar em silêncio, não é para rezar. Aí eu disse: mamãe, não sou eu não. Não sou eu Hum, não, mãe. E aí a amiga da minha mãe disse: não é ele não, esse é o preto velho que está me falando aqui no meu ouvido, me contando o problema, o que é que está acontecendo aqui. E aí, cara, isso eu lembro, marcou minha infância, né? Óbvio. Tantos passos para frente, tantos passos para direita, não sei o que, aqui. A gente cavou com a pá mesmo no quintal, assim, no chão, na terra, né? No canteiro, assim. Quando a gente cavou, tinha um saco, tipo saco de lixo, saco plástico, daqueles sacos grandes, enterrado lá. Quando abriu, tinha osso, tinha vela,
uma vela de um diabo, assim, parecia um diabo, uma vela vermelha, assim, de uma quimbanda, uma coisa assim. E cabelo. Eu me lembro muito disso. Assim, não sei se tinha mais coisa, mas eu lembro bem de osso, cabelo, enterrado no quintal da minha casa. Então, assim, se pergunta se eu passei por eu passei por esse momento. Assim, então... E depois Pois morei em outros prédios que tinham fundo mal assombrado e fiz outros, mas aí já foi outros momentos da vida, assim.